Beleza, nossa aula 28 de setembro, né? Nossa aula de hoje nós vamos falar aí de equilíbrio iônico e hidrólise salina, né? Além das questões do Enem. Vamos falar rapidinho sobre o equilíbrio iônico, dar uma passada, né? Quais são as características do equilíbrio iônico, da hidrólise de sais, né? Agora a gente vai começar a perceber uma junção de conteúdos. Eu tenho que ter alguns conhecimentos de conteúdos anteriores para poder chegar em algumas conclusões, né? Então nós estamos aqui, ó. Primeiro, o que é o equilíbrio iônico? O equilíbrio químico é um equilíbrio que acontece entre substâncias químicas. O equilíbrio iônico é um equilíbrio químico que acontece entre íons, né? E aí recebe o nome particular de equilíbrio iônico. Mas nada mais é do que um equilíbrio, tá? É quando espécies químicas entram em equilíbrio. Só que essas espécies químicas você vai ter ali um ou mais íons, né? E aí nós temos o grau de ionização. O grau de ionização ele vai me dar a quantidade de moléculas ionizadas ou dissociadas. É só lembrar, né? Ionizada quando se trata de substância que ela é uma substância normalmente molecular, que ela só vai. Os ácidos, por exemplo, né? Eles serão ionizados quando colocados em água. E dissociados é quando se trata de substância iônica. Por exemplo, os sais, as bases, não é isso? Elas dissociam, porque são substâncias iônicas, né? Então, a quantidade de mols ou a quantidade de moléculas ionizadas ou dissociadas em relação à quantidade inicial vai me dar o grau de ionização, que é semelhante ao raciocínio do grau de equilíbrio, né? E o grau de ionização, nós vimos isso quando nós falamos lá de força dos ácidos e força das bases, né? Que um grau de ionização acima de 50%, a gente considera o eletrólito forte. Entre 5% e 50% é o eletrólito moderado. E abaixo de 5% é um eletrólito fraco, né? Então tá aqui, ó, quanto maior o grau de ionização, mais forte é o eletrólito, né? E a recíproca é verdadeira. Quanto menor o grau de ionização, mais fraco é o eletrólito. Então, bem tranquilo aí, tá? Para os ácidos, aí nós temos aqui a constante de ionização. A constante de ionização, ela trata do equilíbrio iônico. Aí nós temos a constante de ionização para os ácidos, a constante de ionização para as bases, tá? Primeiro, para os ácidos, por exemplo, um ácido fraco aqui, ó, HCN, em que ele vai dissociar em H+, e CN-. Ou, lembrando, né, que o H+ aqui, o mais correto é ele vir na forma de H3O+. Só lembrar disso aí. E aí a constante de ionização vai ser o quê? Produto sobre reagente. Produtos são os íons, né? O H+ e o CN-, que é o cianeto, sobre a concentração do ácido não ionizado. É isso? E essa constante de ionização, como é do ácido, é chamada de Ka, constante do ácido. Né? Bem simplesinho. Mesmo raciocínio eu sigo para as bases, né? Se eu pegar uma base fraca aí, é mais tradicional, que é hidróxido de amônio, né? Isso vai ser os íons, amônio e a hidroxila, né? E a constante de ionização vai ser o quê? Vai ser concentração do íon amônio vezes concentração de hidroxila sobre a concentração do ácido não ionizado, ou não, nesse caso aqui, ionizado, né? Porque é a única base molecular, não é isso? E aí, aqui eu vou ter o Kb, né? Kb porque é a constante de ionização da base. Então, bem simplesinho, tudo bem? E aí, ó, isso aqui é importante porque, inclusive nas questões, você deve ter percebido que apareceram questões com tabelas que tinha lá tanto a constante de ionização, né? Podia ter, de repente, lá a constante de ionização, quanto o pH, para você saber qual é mais forte, qual é mais fraco, né? Sim, Você viu isso aí nas questões, não vi. viu? Então agora a gente já começa a compilar todas as informações. Ou seja, eu vou trabalhar de um conceito ácido-base, lá das funções orgânicas, juntando agora com a constante de ionização do ácido, constante de ionização da base, vou juntar com pH. Então agora faz uma miscelânea danada aqui, né? Então, quanto maior o Ka ou o Kb, mais forte é esse ácido, essa base, né? E quanto maior, então assim, se eu tiver um K igual a 1, né, significa que a concentração dos íons é igual à concentração do ácido. Quanto maior esse Ka, significa que eu tenho mais íons do ácido na solução. Raciocínio que eu uso também para base. Quanto maior o Kb, né, se eu voltar aqui um pouquinho, ó, quanto maior o Kb, significa que mais íons da base eu tenho na solução. Então, mais forte é essa base, tudo bem? Então, por isso que eu tenho esse conceito aqui, ó. K ou Kb alto mostra o quê? Que um grau de ionização alto significa um eletrólito forte, né? Então tem um alfa, né, bem expressivo.
A recíproca é verdadeira, um Ka ou um Kb baixo mostra um grau de ionização baixo, né? Então eu vou considerar aí um eletrólito fraco. Existe uma regra assim, padrão na química, né? Quando eu falo regra padrão, é uma regra que os químicos utilizam para definir se um ácido ou uma base é fraca, tá? Que seria um Ka ou Kb da ordem de 10 a menos 5 para baixo, tá? Então 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 8. Então a gente considera que um ácido ou uma base eles são fracos quando a constante de ionização é da ordem de 10 a menos 5 para baixo. Tá? Isso é uma regra geral que a gente usa na química. Então, quando a gente analisa lá uma tabela que tem os valores de constante de ionização, a gente já olha o seguinte, ó, 10 a menos 5 para baixo, opa, então já sei que esse cara aí é um eletrólito fraco, tá? Uma base fraca, um ácido fraco. Então tá aqui, ó. E a constante de ionização, né? Normalmente, ó, ela é usada para eletrólitos fracos e soluções diluídas, né? Então, ó, com isso os valores usuais de Ka e Kb são muito baixos, né? Isso, por isso que a gente expressa em termos de logaritmos, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um Ka de um ácido da ordem de 10 a menos 16, né? 10 a menos 14, 10 a menos 25, dependendo do ácido, né? Só que já é muito baixo. Mas aí, quando eu tenho valores baixos, eu expresso na forma de logaritmo, tá? Que aí entra a constante de ionização e a constante do ácido ou da base expressa na forma de pKa, tá? O que é o pKa? É o menos logaritmo de Ka, tá? Isso aqui você vai lembrar um pouquinho quando se fala lá das proteínas, os aminoácidos, quando você começa a titular, por exemplo, algum aminoácido, ele vai tendo uns picos, né? Se você pegar uns gráficos lá na bioquímica, e aí você vai ter lá o ponto iselétrico, você vai ter um ponto de pH em que aquele aminoácido ele liberta lá um hidrogênio, né? Ou no caso, a parte do amina, né? Ela vai absorver um H+. Então, as curvas de titulação de aminoácidos, elas trabalham muito com esse pKa aqui, ó, tá? E aí, como tem vários grupos ali na molécula, você tem vários valores de pKa, né? Então, se você vê uma curva de titulação de aminoácido, você vê que ela vem, ela sobe, faz um patamar, sobe de novo, faz um patamar, depende da quantidade de grupamentos que você tem ali, né? De amino e de ácido, né? No caso, não é um ácido carboxílico cru, não é isso? Então, tá aqui, ó. Quanto menor o valor de Ka, menor Ka, maior valor de pKa, certo? Então, ó, pKa mais forte é o ácido, ó, peraí, maior valor de pKa, mais forte é o ácido e vice-versa, tá? Então, assim, você vai tendo esses valores aqui, tá? Então, o que é o pKa e o pKb? É uma forma de você expressar um valor numérico, 5, 6, 7, que você vai conseguir linkar, daqui a pouco eu vou falar de pH, que aí a gente vai chegar no pH. Então, quando eu falo de pH 5, pH 6, pH 8, pH 10, né, eu posso também expressar os pKa e pKb dessa forma, tá? E o efeito do íon comum? O efeito do íon comum, que a gente trata no equilíbrio iônico, não é nada mais, nada menos que o princípio de Le Chatelier, que a gente já falou no equilíbrio químico, tá? Então, tem aqui, por exemplo, ó, o ácido cianídrico. Quando ele se ioniza, ele vai formar o H+ e o Cn-, né? Então, a constante de ionização, Ka, vai ser H+ Cn- sobre HCl, não é isso? Agora, e se eu adicionar nessa solução um pouquinho do sal, uma solução salina de cianeto de sódio? O que vai acontecer? Bom, quando eu colocar o NaCN, ele vai se dissociar, né? Dissociar porque é uma substância iônica. E um dos íons formados é o Cn-. E aí a gente percebe que na solução do ácido eu também tenho Cn-. Então o que vai acontecer aqui agora? Aqui agora vai acontecer o que a gente chama de efeito do íon comum. Então, se eu adicionar esse sal na solução do ácido cianídrico, o que vai acontecer? Eu aumentei a concentração de Cn-, de cianeto.
Se eu aumentei a concentração de cianeto, o que vai acontecer com o equilíbrio? Ele vai se deslocar no sentido do ácido não ionizado. Ele vai deslocar para cá, ó. Ou seja, eu vou diminuir o grau de ionização do ácido, pelo chamado efeito do íon comum, tá? Então tá aqui, ó, a adição do Cn- desloca o equilíbrio no sentido inverso, que é o sentido de consumo de Cn-, ou seja, dificultando a ionização do ácido. Então, se eu tiver um ácido desse tipo e eu colocar, né, um ácido desse aqui, e eu colocar esse cianeto de sódio, eu vou provocar o chamado efeito íon comum. O equilíbrio vai deslocar no sentido do ácido não ionizado, que é o HCN, ok? Ah, professor, e se eu colocar alguma solução de um ácido nesse ácido aqui? Simples. Se eu colocar alguma solução de um ácido, é porque eu vou estar acrescentando o quê? H+. E acrescentando o H+, o que eu vou fazer? Vou deslocar no sentido do ácido não ionizado. Ou seja, eu vou dificultar ainda mais a ionização desse ácido. Esse é o chamado efeito de íon comum. Aí o que a gente vai ver mais para frente? A gente vai ver mais para frente o seguinte: e se eu colocar esse cara, né, pegar essa solução aqui e adicionar uma base? Opa, peraí. Base tem hidroxila. Hidroxila, ela vai achar quem na solução? Ela vai achar o H+. A hidroxila vai reagir com H+, e vai consumir o H+. E aí, se a hidroxila vai consumir o H+, eu vou facilitar a ionização desse ácido. Então, vou deslocar no sentido direto, tá? Compreendeu essa parte aí? Beleza? Sim, é a mesma coisa no caso que o equilíbrio químico lá, né? Exatamente. Tá. A diferença aqui é que eu tenho a possibilidade de adicionar um íon que vai reagir com o outro. Essa é a diferença. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Aqui, ó, o efeito do íon comum é, na verdade, o quê? A diminuição da ionização de um ácido fraco ou de uma base fraca por influência de um sal do próprio ácido ou da própria base, tá? E aí, ó, tá aqui, ó, generalizando, né? É o deslocamento da posição de equilíbrio do eletrólito causado pela adição de um segundo eletrólito, né? Normalmente mais forte, por isso que a gente colocou um sal, né? Possuidor de um íon em comum com o primeiro, tá? Esse é o chamado efeito de íon comum. É assim que se preparam as chamadas solução tampão. Né? Se você ouvir esse termo, o que é uma solução tampão? Solução tampão é quando eu pego um ácido ou uma base e utilizo um sal desse ácido ou um sal dessa base. Tá? Detalhe, fracos, né? Ácido fraco ou base fraca. E aí, quando eu misturo dois, eu preparo a chamada solução tampão. O que essa solução tampão faz? Mesmo que eu adicione pouquíssimas quantidades de um H+ ou de hidroxila, ela não deixa o pH da solução variar. E aí, por efeito de curiosidade, nós temos uma solução tampão dentro do nosso organismo, que é o tampão do sangue, que é o equilíbrio entre o íon bicarbonato, né, que ele faz com que, mesmo que alguma coisa entre na corrente sanguínea, que possa provocar uma alteração do pH, né, porque o nosso sangue ele trabalha no pH muito restrito, ele não pode variar muito. E às vezes aquilo que a gente ingere vai para a corrente sanguínea e pode alterar esse pH. Então, o tampão do sangue, ele evita com que esse pH sofra uma variação muito grande, porque se ele sofrer variação, sair da faixa de trabalho, a pessoa pode ter algum mal, né? Pode vir até a morte, se for o caso. Tudo bem? Então, esse é o tampão que a gente chama de tampão do sangue. Ele usa o quê? Efeito de íon comum, tá? Que é uma solução tampão, que ela vai ter um ácido fraco, por exemplo, o ácido carbônico, né? Com um sal desse ácido fraco, que seria o quê? O íon bicarbonato, que é o HCO3-, tá? Isso no caso do sangue, né? No caso aqui das soluções, pode ser, por exemplo, hidróxido de amônio com cloreto de amônio, né? É um tampão, é chamado uma solução tampão. Bom, e o equilíbrio iônico da água? O equilíbrio iônico da água é o seguinte: a água também se ioniza. Muito pouco, mas ela também se ioniza. Ela forma H+ e forma OH-. Né? A quantidade da água que ioniza é uma quantidade muito pequena, que é imperceptível. Aí você fala assim, por que a água pura é neutra? Simples, porque a quantidade de H+ que ela produz é igual à quantidade de hidroxila. Então ela continua, né, com o chamado pH neutro, tá? E por que a água se ioniza? Por causa dessa reaçãozinha aqui, ó. Duas molequinhas de água se aproximam, uma olha para a outra, aí o oxigênio de uma fala bem assim, pô, me empresta seu hidrogênio aí, ó. Aí vai e pega o hidrogênio, formando aquela estrutura H3 ou mais, né, que a gente já tinha comentado, né, que é uma ligação coordenada. E sobra quem? OH-, não é isso?
Então, vou ter H3 ou mais e OH menos, ok? Então, esse aí se eu for, né, colocar isso aí de forma balanceada, vai ficar algo desse tipo aqui, ó. 2H2O, formando H3 ou mais e OH menos. Esse é o equilíbrio iônico da água. Isso acontece em qualquer situação, né? Só que a quantidade de água que ioniza é muito pequena, né? É da ordem de 10 a menos 7 mol por litro de H+, e 10 a menos 7 mol por litro de OH-, tá? Então, sendo uma quantidade muito pequena, né? Igual tá aqui, ó. Sendo o valor de K, esse valor aqui de K, 1,81 vezes 10 a menos 16, né? Isso aqui os cientistas conseguiram calcular. Muito pequeno, a concentração de água é praticamente constante. Porque olha só, se essa concentração aqui, ó, se esse K aqui, ó, quer ver? Deixa eu dar uma risquinha aqui, ó. Se esse K aqui é da ordem de 1,81 vezes 10 a menos 16, qual vai ser a concentração de H+ e a concentração de OH- nessa solução? E a quantidade de água que ionizou? Ó, bem pequititinho, se torna desprezível. É praticamente igual à quantidade colocada, entendeu? Então, daí é que vem uma constante, né, que os cientistas chamam de Kw, certo? O que é o Kw? O Kw é o produto do K, que é esse valor aqui, 1,81 vezes 10 a menos 16, pela concentração de água, que praticamente não varia. Tudo bem? Então, esse aqui é o chamado Kw. E... Prof, Oi, pode falar. a água é alguma coisa, tipo um sal? Não é um sal, mas ela é alguma coisa? Tá, ela pode ser considerada um óxido, tá? Ah, tá, é. Por que um óxido, né? Se eu for pegar pela... É mais ou menos assim. Se eu for considerar pela definição de Arrhenius, que o óxido é um composto binário, em que o oxigênio é o mais eletronegativo, a água Uhum. satisfaz. Se eu for considerar que a água pode fornecer H+, ela satisfaz. Se eu Uhum. for considerar que ela fornece OH-, ela satisfaz. E aí? Né? Mas, na verdade, assim, quimicamente falando, a gente considera a água mais como sendo um óxido, tá? Ok, tá bom. Então, assim, a consideração dela maior é um óxido. Beleza? Beleza. E aí, ó, esse Kw aqui, ó, foi calculado e ele é um valor praticamente constante, que é 10, da ordem de 10 a menos 14. Não é isso? E se Kw é igual a H+ e OH-, como é que eu calcularia a concentração de H+ ou de OH-? Que é igual, né? A gente já sabe que é igual. A origem é a mesma, não é isso? Então, se eu fosse fazer um cálculozinho matemático aqui, ó, eu chamaria a concentração de H+ de X, a concentração de OH- de X também, né? Porque elas são iguais, não é isso? Posso chamar de X e de Y, mas X é igual a Y, então tanto faz. Para calcular a concentração, eu faria o quê? Ó, 10 a menos 14 é igual a X ao quadrado, não é isso? É igual a X ao quadrado, certo? Então, como é que eu calcularia a concentração X? Era só tirar a raiz quadrada de Kw. E quanto que é a raiz quadrada de 10 a menos 14? Metade, né? 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Então, no caso da água, a concentração, né, de H+ e de OH-, elas são iguais, da ordem de 10 a menos 7. Aí, agora, eu vou falar para você, não sei se você sabia disso. Da onde que vem que o pH neutro é pH 7? Tem alguma coincidência? Pelo visto tem. Ah, tem. Oh, é mesmo, né? Se eu tiver só água, eu tenho concentração de H+ igual de OH-. Isso aqui é provado matematicamente, tá? Uhum. H+ igual a OH-, que é igual a 10 a menos 7. Como é que eu calculo o pH? Aí eu vou lembrar. Se pKa é menos log de Ka, pH é menos log de H. Ah, então quer dizer que calcular o pH é só fazer o menos log da concentração de H+, né? Isso aí. Então calcula aqui, ó. Quanto que vai ser o pH de 10 a menos 7? Menos log de 10 a menos 7, que é 7. Então por isso que o pH neutro, ele é considerado pH 7. Tá? É daí que vem aquela escala de pH, né? E aí, ó, os nossos aparelhos, aqui, ó, tá aqui, né? Os nossos aparelhos, eles vão conseguir medir uma escala de pH ou de concentrações que vão, né, aproximadamente, né? Aqui zero não, né?
mas aproximadamente de 0 até 14. Porque, olha só, existe a escala chamada de pH e a escala chamada de pOH, tá? São duas escalas, não é isso? Os aparelhos, eles determinam pH. Eles mostram para a gente o pH, tudo bem? Então, aqui, o que a gente vai observar? O valor 10 elevado a menos 7 é para água pura ou soluções neutras, ou seja, é quando a concentração de H+, é igual à concentração de OH-, é fazendo essa referência aqui. À medida que eu diminuo, ó, cuidado, hein? 10 a menos 7, 10 a menos 8, diminuiu, né? Porque o expoente é negativo. 10 a menos 9, diminuiu a concentração de H+. À medida que eu vou diminuindo a concentração de H+, até 10 a menos 14, eu tenho soluções o quê? Básicas, tá? À medida que eu vou descendo na escala de H+, aqui, ó, aumentando a concentração de H+, eu tenho soluções o quê? Soluções ácidas, tudo bem? Então, só tomar cuidado com esses detalhezinhos aí, tá? E aí entra agora os conceitos de pH e pOH. Aí, ó. O que é o pH? É o menos log da concentração de H+. E o que seria a concentração de H+? O antilog do pH. Ou seja, o que seria o antilog? Seria 10 elevado a menos pH, né? E o pOH é menos o log da concentração de OH-. O que seria a concentração de OH-? O antilog do pOH. Então, 10 elevado a menos pOH, tá? E aí, ó, o pH é chamado potencial hidrogeniônico e o pOH é potencial hidroxiliônico. Inclusive, numa das questões, ou até mais de uma, a questão ela trouxe esse termo aqui, ó, o potencial hidrogeniônico, não sei o quê. Ela não falou pH, né? Aí, às vezes, o cara, meu Deus do céu, o que é potencial hidrogeniônico? Né? Então, tem que ficar esperto aí, certo? Descobri essa questão, inclusive, que eu tive Você que descobriu? procurar depois. Uhum. Ah, então, tá vendo? Né? Então, quer dizer, o pOH é potencial hidrogeniônico, hidrogenio. pOH, hidroxila. Então, hidroxiliônico, né? Só lembrar de hidroxila. E aí, ó, sendo KW igual a 10 a menos 14, nós podemos afirmar que pH mais pOH é igual a 14. Não é isso? Então, porque se eu somar, né? Se eu somar aqui, vai dar 14. Tudo bem? Então, essa aí é uma escalinha que a gente trabalha. E aí, ó, agora vamos para o pH, né? A gente falou lá, eu coloquei a escala das concentrações. Agora vamos para a escala de pH, não é isso? Ó, pH igual a 7 é água pura ou solução neutra. Acima de 7, eu tenho soluções básicas. pH abaixo de 7, eu tenho soluções ácidas, né? pOH é o contrário. pOH abaixo de 7, solução básica. pOH acima de 7, solução ácida. pOH, tudo bem? O que eu prefiro que você grave aqui? Né? Claro, não, pessoal, esse aí já nada de braçada, pá, peito e coxa, beleza, só chutar pro gol, show de bola. Tudo bem. Agora, se você tem dificuldade, se embola um pouquinho, grava a escala de pH, né? Porque o pOH é o contrário, não é isso? Se o pH acima de 7 é básico, então o pOH é abaixo de 7. Tá? Se pH abaixo de 7 é ácido, então para o pOH é o acima de 7. É o contrário, beleza? Então é melhor gravar assim do que simbolar, ok? E os indicadores ácido-base. O que são indicadores ácido-base? Teve até questão de orgânica que a gente trabalhou com isso, né? Que são aquelas questões que, acho que até o de equilíbrio químico, que eu falei, pô, isso a gente vai falar depois, né, dos indicadores. O que são os indicadores ácido-base? São substâncias químicas, normalmente substâncias orgânicas, tá? Que em presença de meio ácido e de meio base, eles vão sofrer diferenças, mudanças na sua estrutura, e essas mudanças na sua estrutura vão ser refletidas com mudança de cor, né? Ela vai refletir ou ela vai absorver uma parte da luz branca, vai refletir outra, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui eu coloquei os 3 mais comuns, que é o alaranjado de metila, né? Ou metil-orange, azul de bromotimol e a fenolftaleína. A fenolftaleína, então, é o mais comum, né? Indicador ácido-base, tá? Então, nós temos aqui, ó, o alaranjado de metila,
ele tem um ponto de viragem. O que é o ponto de viragem? É a faixa de pH em que esse indicador muda de cor. Aí você vai falar assim, professor, mas o ponto de viragem do alaranjado de metila é no pH ácido. Sim. Então significa o quê? Que se eu tenho soluções básicas, ele não é um indicador muito bom para eu usar, né? Porque se eu trabalho com pH acima de 7, como é que eu vou trabalhar com alaranjado de metila que o ponto de viragem é no meio ácido? Entendeu? Ah, não, mas aí eu vou fazer uma análise química em que o indicador, o ponto de viragem daquela análise química é próximo do pH neutro. Ah, então o azul de bromotimol é legal. Entendeu? Por que ele é legal? Porque ele vira entre 6 e 7,5. Está ali naquele próximo do 7. Ah, não, eu vou fazer uma análise química em que o ponto de viragem quando eu falo ponto de viragem, assim, análise química, vamos lá, vamos esclarecer. Uma análise química é feita normalmente uma titulação. O que é uma titulação? Eu tenho um líquido, né, dentro de um recipiente, e aí eu vou jogar outro líquido para reagir com ele, certo? Só que eu não tenho olho para poder ver as molequinhas reagindo. Então tem que ter uma forma de indicar essa reação. Como que eu indico essa reação? Através dos indicadores ácido-base, certo? Ou também eu posso indicar porque você pode falar bem assim, professor, e se tiver uma reação que não é entre um ácido e uma base? Aí eu uso um indicador que reage com um dos íons. Quer ver? Tem uma análise que a gente faz que é muito interessante. Por exemplo, se eu quiser saber se tem íons prata dentro de uma solução, eu começo a adicionar cloreto de sódio. Porque quando o cloreto encontrar o íon prata, eles vão reagir. Só que nós vimos que essa reação aí, esse sal cloreto de prata, ele é um sal pouco solúvel, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai precipitar, ele vai formar um precipitado branco, tudo bem? Aí você fala assim, pô, professor, beleza, mas e aí? E quando acabar? Como é que eu vou saber que acabou? Porque vai formar o pozinho lá e tal. Aí eu uso uma outra substância que vai reagir com outro íon, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu posso botar uma substância que vai dar um precipitado vermelho, exemplo, porque aí vai dar um precipitado branco de cloreto de prata. Quando eu reagir com aquele segundo, quando acabar a prata, por exemplo, e reagir com um segundo íon, o que vai acontecer? Vai mudar de cor. Opa, mudou de cor, é onde que eu cheguei ao final da reação. É o que acontece aqui. Eu vou titular um ácido e uma base, por exemplo. Vou titular um ácido e uma base. Aí vou titular. Vamos supor que eu vou usar alaranjado de metila. Eu tenho um ácido dentro da solução. Aí, se eu tenho um ácido dentro da solução e eu pingar o alaranjado de metila, ele vai ficar vermelho, certo? Porque vermelho meio ácido. Aí eu começo a titular. Poxa, se eu quero analisar o ácido, eu vou titular com quem? Com uma base. Aí eu começo a jogar base ali dentro. Quando a base for reagindo com ácido, for reagindo, e chegar ao pH aproximadamente de 4,6, vai passar para a cor laranja. Você vai ver a mudança de cor. Né? Isso acontece com o azul de bromotimol. Vamos supor que eu vou titular um ácido, né? Que se eu coloco o azul de bromotimol, ele vai ficar amarelo, beleza? Aí eu vou adicionando base. Quando a base reagir com ácido todinho, e eu começar a pingar só base, vai começar a ficar azul a solução. É a hora que eu tenho de parar a minha titulação. E a mesma coisa acontece com a fenolftalina. Vamos supor, quando eu falo a titular um ácido, a recíproca é verdadeira, tá? É só analisar o contrário. Então, se eu tiver um ácido e colocar fenolftalina, não vai acontecer nada, vai continuar incolor. Só que à medida que eu for colocando base, eu vou percebendo que ela vai reagindo com ácido. Aqui, chegando próximo do ponto de viragem, eu já começo a perceber que cada gota da base que cai já dá um roseadozinho, uma coloração meio rosa. Não chega a ficar vermelhão não, tá? Fica um rosa. Aí, pum, dá um pingo rosa e some, dá um pingo rosa e some. Ele vai ficando cada vez mais persistente. Até que dá o pingo, fica rosa e para. E não muda mais de cor. Significa que todo o ácido foi consumido e agora eu tenho aquela gotinha em excesso de base. Tá? Então é a forma que se usa de análise química, de fazer uma titulação ácido-base utilizando os indicadores. Uma outra forma seria usar um pH-metro. Eu posso botar um pH-metro na solução. Se a solução está ácida, o pH vai ficar abaixo de 7, não é isso? E eu vou colocando base, até chegar ao pH que eu quero. Né? Beleza?
E temos ainda, esse papel de tornassol, ele não é um indicador que ele tem essa característica igual ao laranjado de metila, azul de bromotimol, fenolftalina, não. Né? Ele é o seguinte, ele vai ficar... Tem dois tipos, tá? Tem um papel de tornassol azul e um papel de tornassol vermelho. Característica dele, vermelho e meio ácido, azul e meio básico. Ponto. Então, se eu pegar esse de cima aqui, ó, o de cima, se eu colocar numa base, ele vai continuar azul. Se eu colocar no ácido, ele vai passar para vermelho. Se eu pegar esse de baixo, que é vermelho, se eu colocar numa base, ele vai ficar azul. Se eu colocar no ácido, ele vai continuar vermelho. Tá? Então, o papel de tornassol ele é muito simples. Ele não te dá essa precisão de pH igual eu tenho aqui nos outros indicadores. Tá? Ele é mais grosseiro, digamos assim. Ok? Entendeu essa questão dos indicadores? Ô, prof, só tem uma coisa que eu sempre fico pensando. Eu tenho que gravar Não. as cores? No Enem, eu nunca vi uma questão que eu tinha que ter gravado. Não. Tá Não tem que certo, gravar. né? Não tem que gravar. É isso aí. A questão ela vai te informar alguma coisa. Ela vai te falar, Tá. se eu não me engano, a questão, acho que foi azul de bromotimol, uma questão que a gente resolveu. Tem uma aqui mesmo. Não foi? Mas acho que era azul de bromotimol. É uma Ele do falou, leite. que é amarelo e meio ácido, azul e meio básico e tal, tal, tal. Não precisa decorar. Tudo bem? Isso aí pode ficar tranquilo. E aí, vamos lá para a nossa parte de hidrólise. Né? Aqui são aqueles exercícios, né, de fixação e tal. Vamos para a parte de hidrólise. Aquela parte que você tinha tanto receio, né? Lembra? Você falou comigo logo no início, professor, essa parte de hidrólise eu não entendo. Eu falei, não, você vai entender, esquenta não. É muito simples. Né? Bom, o que é hidrólise? Olha só, primeiro aqui eu coloquei a historinha, né? Soluções ácidas ou básicas podem ser obtidas pela dissolução de sais em água. Né? Como assim, pela dissolução de sais em água? Olha, peraí. Quando eu junto um ácido com uma base, eu formo sal e formo água. Não é isso? Então, o que é hidrólise salina? É o processo contrário. É o processo em que o sal vai reagir com a água, novamente, para formar o ácido e a base. Tudo bem? Então, hidrólise